Bom, bom dia a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre cinemática escalar, tá? Uma cinemática escalar. Bom, a cinemática, ela está dentro da parte da física, né? Do conceito de física, de mecânica, né? A área de física é a mecânica. Então, a mecânica, ela pode ser dividida. A mecânica, ela pode ser dividida em duas partes: na dinâmica e a cinemática, tá? A cinemática é o que vai estudar o desenvolvimento de um movimento, sem se preocupar com as causas desse movimento, tá? E a dinâmica, ela estuda o que causa os movimentos. Então a gente começa inicialmente, né, estudando cinemática, descrevendo e estudando os movimentos, tá? Quais são os conceitos fundamentais que precisam estar bem estabelecidos. Portanto, trataremos aqui de conceitos fundamentais de mecânica, tá? Pessoal, vamos lá. Tudo que a gente for tratar em física, né, é preciso que a gente adote um referencial, né? E o que é um referencial? O referencial é o ponto de observação a partir do qual algum fenômeno ou movimento é observado, tá? Então, a gente pode ter mais de um referencial para observar alguns fenômenos, tá bom? Então, um referencial é aquele ponto, eu digo, ó, eu estou me referindo àquele ponto de observação. Eu estou com referência, um ponto lá, né, de observação para aquele fenômeno que está acontecendo, tá? Por exemplo, um passageiro que viaja dentro do ônibus a 60 km por hora está parado em relação ao ônibus. Esse passageiro, no entanto, encontra-se em movimento em relação ao chão, pois afasta-se dele ou se aproxima dele, ao se considerar uma posição no chão como referencial. Então, imagine o seguinte: eu estou dentro de um ônibus, tá? Imagine que você está dentro de um ônibus e ao seu lado está um passageiro, ok? E ao seu lado está o passageiro. Se eu tiver como referência, como referencial, aquela pessoa que está ao meu lado, sentada ao meu lado, nós estamos em repouso em relação ao outro. Então, se eu pegar como referencial aquele cara que está do meu lado, nós estamos em repouso. Se eu pegar como referencial o chão em que o ônibus vai se deslocando sobre ele, nós estamos em movimento, tá? Então, o referencial é aquele ponto de observação. Se o ponto de observação for o passageiro ao meu lado, repouso. Se o ponto de observação for o chão, né, onde o ônibus se desloca, nós estamos em movimento. Então, o referencial é esse ponto de observação, tá certo? Isso é só conceitos iniciais. Bom, partindo disso, né, aí nasce, né, vem a definição de repouso e movimento, tá? Então, o conceito de repouso, de uma pessoa estar em repouso ou em movimento, ela vai depender exatamente desse referencial, tá? Desse referencial. Por exemplo, esse carinha aqui, ó, sentado à beira da pista, é um senhorzinho aí sentado à beira da pista, né? Vou colocar aqui, ó, colocar ele como referência, tá? E vou colocar aqui, ó, esse outro carinha que está aqui dentro, R', outra referência, tá? Se eu pegar como referência esse senhor que está sentado aqui à beira da pista, todos que estão dentro do ônibus, inclusive o ônibus, está em movimento, tá? Por quê? Porque todos que estão dentro do ônibus, inclusive o ônibus, ao passar do tempo, a distância em relação a eles vai alterando.
né? Então, sempre que a distância se altera conforme o tempo passa, a gente diz que esses referenciais estão em movimento um em relação ao outro, tá? Então, tanto para o cara que está à beira da pista, o pessoal do ônibus está em movimento, quanto para o pessoal do ônibus, esse cara que está à beira da pista está em movimento em relação a eles, né? Imagine que você vai em um ônibus sentado e você vai vendo as árvores passar, né? O ônibus vai para frente, você vê as árvores indo para trás. Então você vê os objetos que estão do lado de fora em movimento, tá? Para esse referencial que está dentro do ônibus, o R' que eu coloquei aí, ó, todos os passageiros que estão sentados, inclusive o motorista, está em repouso, tá? Por quê? Com o passar do tempo, a distância entre eles não se altera. Se a distância não muda no intervalo do tempo, a gente diz que esse objeto está em repouso. Então, se eu pegar como referência aqui, ó, o ônibus, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, o ônibus, né? Para esse referencial externo, o ônibus está em movimento. Para esse referencial interno que está sentado dentro do ônibus, o ônibus está em repouso para ele, porque a distância entre eles não se altera, tá? Então, a definição de movimento e repouso vai depender de onde nós estamos nos referindo. Esse ônibus pode estar em repouso ou em movimento ao mesmo tempo, tá? Como acontece aí na figurinha, ó. Ele está em repouso e em movimento ao mesmo tempo. Quando é que ele está em repouso? Se eu pegar como referência as pessoas que estão dentro dele, né? Ó, o motorista, o passageiro, a passageira, né? Todos estão parados dentro do ônibus. Então, nesse caso, eles estão em repouso em relação ao outro. Se eu pegar como referencial externo, o cara que está sentado à beira da pista, o próprio chão, né? As árvores que passam, né? Pelo lado de fora, o ônibus está em movimento. Tá? Então, o conceito de repouso ou de movimento vai depender do referencial que nós adotarmos, tá certo? Então, imagine que eu esteja, se vocês estivessem na sala de aula, todos sentados na cadeira, né? Então, todos estavam em repouso em relação ao outro. Mas se eu estivesse me deslocando por dentro da sala, né? Eu ia estar em movimento em relação a todos, e todos estariam em movimento em relação a mim, já que a distância entre nós ia variando conforme o tempo fosse passando. Tá? Então, esse é o conceito de repouso e de movimento. Certo? A trajetória. A trajetória também ela vai depender muito do referencial. Tá? A trajetória que um corpo faz, né? Se eu ligar os pontos, deixa eu colocar aqui, deixa eu só colocar, voltar aqui, deixa eu ver como é que volta. Vamos supor, se eu tenho aqui uma mosca, vou tentar desenhar aqui uma mosca. E essa mosca está voando pela sala, né? Está voando. Então, ó, essa mosca ela faz essa trajetória aleatória, né? À medida que ela sai desse ponto x0 para chegar a esse ponto x, né? À medida que o tempo foi passando, cada intervalo do tempo ela ocupava uma posição diferente, tá? Se eu ligar todos os pontos que ela estava a cada intervalozinho de tempo diferente, eu vou ter o quê? A minha trajetória, né? Então, trajetória é o quê? É eu ligar todos os pontos em que essa mosca passou durante um certo intervalo de tempo. Quando eu ligo todos os pontos, eu vou ter exatamente a trajetória que ela percorreu, tá? Só que essa trajetória, ela também vai depender do observador, de quem está observando ela, tá? Pessoas de diferentes
lugares observando a mesma coisa, vai ver diferentes trajetórias, tá? Vai ver diferentes trajetórias. Por exemplo, supondo que um avião, né? Deixa eu tentar desenhar aqui mais um avião. Deixa eu ver se eu consigo desenhar. Se eu não conseguir, eu apago. Até parecido. Só. Pronto. Tá? Imagine que eu esteja parado, tá? Em um local, na superfície terrestre, e eu observo um avião passar. Imagine que eu esteja com uma câmera fotográfica e no momento que eu tiro, eu vou tirar 5 fotos desse avião, tá? Eu vou tirar uma foto no tempo T1, no tempo T2, vamos supor que seja 2 segundos depois. Aí no tempo T3, no tempo 4 e no tempo 5, tá? Durante, vamos supor, 0 segundo, vou colocar 1 segundo, aqui, ó, 0 segundo, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, tá? Para esses tempos. Eu estou com uma câmera fotográfica e eu vou tirar as seguintes fotos. 5 fotos seguidas, tá? A primeira foto, o avião está nessa posição. Na segunda foto, o avião está nesta posição, né? Nesta posição. Na terceira foto, eu vou avistar o avião nesta posição. Na quarta foto, nesta posição aqui. E na quinta foto, nesta última posição. A caixa quase caindo já no chão, tá certo? Então, ó, se o avião, vamos supor que um avião vá com a velocidade de 800 km por hora. 800 km por hora. Qualquer objeto que esteja nesse avião também vai estar a 800 km por hora, né? Quem quer que seja que esteja dentro do avião vai estar a 800 km por hora, tá? Então, de repente, esse avião, ele deixa cair um objeto, ok? Ele deixa cair um objeto. Então, esse objeto, ele continua com velocidade para cá, ó, de 800 km por hora. Tá? Ele vai continuar com essa mesma velocidade de 800 km por hora. Tá? A mesma velocidade que o avião, 800 km por hora. Porém, quando esse objeto ele é solto, né? Existe uma força que empurra esse objeto para baixo, que é a força gravitacional, né? A força da gravidade, né? Ele empurra esse objeto em direção à superfície terrestre, tá? Empurra esse objeto em direção à superfície terrestre. Então, ó, a força gravitacional empurra esse objeto. Então, ele vai ter uma velocidade horizontal e vai ter outra velocidade, né, vertical. Né? Isso vai fazer com que o objeto vá deslocando-se como uma parábola, né? Uma parábola aí. Ele vai fazendo esse movimento aí.
de parábola. A trajetória, nesse caso, né, ó, é uma curva, uma trajetória curva. Isso para quem está do lado de fora, né, o observador do lado de fora. Beleza? Para o observador do lado de fora. Ok? Para o observador que está dentro do avião, se ele está dentro do avião, ele vai observar as seguintes coisas. No tempo zero, ele vai observar a caixa abaixo dele. No tempo 1 segundo, ele continua observando a caixa abaixo dele. No tempo 3 segundos, a caixa continua abaixo dele. No tempo 4 segundos, a caixa continua abaixo dele. E no tempo 3 segundos, a caixa abaixo 4 dele, continua abaixo dele. E no tempo 5 segundos, a caixa continua abaixo dele. Tá? Então, para quem está no avião, ele vai observar essa caixa sempre abaixo dele. Então, ele vai observar esse objeto caindo como uma reta, né? A trajetória é uma reta, ok? Para quem está de fora, a trajetória é uma curva, né? O movimento é curvilíneo. Então, a trajetória desse objeto também vai depender de quem o observa, ou seja, depende do referencial. Se o referencial for a pessoa que está do lado de fora, nós vamos ter uma trajetória, que é a trajetória curva, tá certo? Uma trajetória que é a trajetória curva. Se o objeto, né, se a pessoa que observa o objeto estiver no avião, R', ele vai observar uma trajetória reta, né? Uma reta, tá certo? Então, a trajetória também vai depender do referencial. Pessoal, quem quiser fazer alguma observação, só ligar o microfone e falar, beleza? Eu desativei o chat porque está saindo muita conversa paralela aí que não tem nada a ver com a aula, ok? Quem quiser interagir com a aula, liga o microfone e fala normalmente, ok? Então, definição de trajetória. A linha é determinada pelas diversas posições que um corpo ocupa no decorrer do tempo. A trajetória depende do referencial adotado. De acordo com a trajetória, os movimentos recebem os seguintes nomes. Movimento retilíneo. Se o cara está olhando ele de cima, o movimento é uma reta. Ou curvilíneo. Se o cara está observando esse objeto cair de fora, a trajetória é uma curva. Tá? Da mesma maneira, ó, vamos supor que esteja uma pessoa andando. Deixa eu ver aqui. Ó, uma pessoa vai correndo na praça, né? E uma pessoa com uma máquina fotográfica, ela tira 5 fotos seguidas da pessoa. 5 fotos seguidas da pessoa. Porque essa pessoa ela vai correndo e vai com um objeto na mão, tá? No primeiro momento, essa pessoa ela joga o objeto para cima, tá? No segundo momento, esse objeto vai estar se for mais aqui em cima, tá? No terceiro momento, esse objeto está aqui em cima, ela para de subir e começa a descer. Então, esse objeto, nesse outro momento, vai estar já descendo. E no quinto momento, o objeto cai na mão do observador. Tá? A pessoa vai correndo e joga um objeto para cima. Como a pessoa ia, vamos supor que a pessoa ia com uma velocidade aí, vamos supor, 4 metros por segundo, né?
correndo a 4 metros por segundo, esse objeto também ia se deslocando-se a 4 metros por segundo, né? Então, esse objeto sai com uma velocidade na mão, ele vai subir, né? Vai subir, ele vai ter uma velocidade tanto horizontal como vertical, né? Horizontal e vertical. Aqui ele para, né? Ele vai ter a velocidade só horizontal. Aqui ele vai ter também, novamente, ó, vertical e horizontal, e aqui vertical e horizontal, tá certo? Então, nesse caso, o objeto ele vai fazer essa trajetória aqui que vocês estão vendo. Ó, vai fazer essa trajetória para quem tirou a foto, porque o cara ele vai se movimentando conforme o tempo vai passando. Vai se movimentando, o objeto sobe e volta a cair na mão dele, né? Todo mundo que está andando vai jogando o objeto para cima e esse objeto vai sempre voltar para a mão dele, né? Pelo menos acontece isso comigo, né? Quando eu estou andando e vou jogando o objeto para cima, esse objeto sempre sobe e volta para a minha mão. Só que quando ele volta, eu já vou estar na posição mais adiante, mais na frente, né? Então, para quem está observando, esse objeto ele vai sofrendo o quê? À medida que a pessoa vai se deslocando, esse objeto vai ocupando diferentes posições ao passar do tempo. Vai ocupando várias posições ao passar do tempo, tá? Para a pessoa que está jogando o objeto, esse objeto, ó, no tempo 1, ele vai estar sobre a mão da pessoa. No tempo 2, né, ele vai estar acima da mão da pessoa. No tempo 3 também. No tempo 4, a mesma coisa. E no tempo 5, a mesma coisa. O objeto sempre vai estar acima da mão da pessoa. Então, para quem joga o objeto, né, para quem está jogando o objeto, esse objeto faz uma trajetória reta, tá? Uma trajetória retilínea. Para quem observa de fora, esse objeto faz uma trajetória curva, tá certo? Faz uma trajetória curva. Isso, novamente, é o quê? Essa trajetória vai depender de quem está observando, tá certo? É a descrição da trajetória do movimento. Tranquilo? Outra coisa que a gente vai levar em consideração, né, aos nossos estudos de física, é uma coisa chamada ponto material ou corpo extenso. Tá? Um objeto ele pode ser considerado uma partícula ou um ponto material e, ao mesmo tempo, ele pode ser considerado um corpo extenso. Ele pode ser considerado uma partícula e pode ser considerado um corpo extenso. Como é que isso acontece? Vamos lá. Por exemplo, considerando um navio fazendo uma viagem do Rio de Janeiro até o continente africano, né? Um navio faz uma viagem do Rio de Janeiro até o continente africano. Podemos verificar que as dimensões do navio pouco importam em relação à distância, né, que ele irá percorrer. Nesse caso, dizendo que o navio é um ponto material. Se a gente pegar em consideração a distância do Rio de Janeiro até o continente africano, né, a dimensão desse navio pouco vai importar. Ele nem importa, na verdade, né? O tamanho dele não vai importar se eu comparar com a distância do Brasil, né, ao continente africano. Significa dizer que esse navio comporta-se como um pontinho, é uma partícula em relação a esse imenso oceano, tá? Agora, se eu pegar esse mesmo navio e se porventura agora a situação que nós consideramos, se um navio entrar num porto, né, suas dimensões não poderão ser desprezadas em relação ao tamanho do porto. Nesse caso, denominamos com um corpo extenso, tá? Então, corpo extenso é todas as dimensões todo corpo cujas dimensões interferem no estudo de determinado fenômeno. Então, esse navio, se ele é comparado com uma distância muito grande, né, imensa distância, e eu comparar o tamanho, a dimensão desse navio com a distância, ele é apenas um pontinho. Se eu comparar
Agora, esse navio, com apenas um porto nele, vai atracar para para carregar de petróleo, seja o que for, para subir ou descer passageiros, o que vai acontecer? As dimensões desse navio vão importar, porque o tamanho dele, nesse caso, importa sim. O tamanho dele vai importar para saber se ele vai caber ali ou não, tá? Então, nesse caso, o navio é um corpo extenso. Então, se eu pegar como referencial um oceano, o navio é um pontinho, uma partícula. Se eu pegar como referência um porto, né, onde o navio vai atracar, esse navio é um corpo extenso, tá? É um corpo extenso, tá? Mesma coisa, se eu olhar uma estrela lá no céu, né? Olha uma estrela lá no céu. Aquela estrela é um ponto. Para nós é um ponto. Em relação ao universo, nós estamos observando o universo e aquela estrelinha é um ponto, né? Se levarmos em consideração o nosso Sol, que também é uma estrela, né, em relação ao sistema solar, ele já é um corpo extenso. As dimensões dele já vão ser consideradas, né, como um corpo extenso para nós, tá certo? Mesmo lá no universo, a gente está observando só um pontinho, próximo àquela região, aquele objeto já torna-se um corpo extenso, tá certo? Porque as dimensões dele já passam a importar para aquela região delimitada, tá certo? Bom, outra coisa, intervalo de tempo, tá? Nós começamos, por exemplo, nossa aula às 9 horas e 30 minutos. 9 horas e 30 minutos. Nós pararemos nossa aula às 11 horas e 10 minutos. 11 horas e 10 minutos. Tá? Então, nós vamos ter um intervalo aí, ó, de 1 hora e 40 minutos, né? 1 hora e 40 minutos. Ou seja, esse intervalo de tempo, tá? O intervalo de tempo é o quê? É o tempo final, né? No caso seria 11 horas e 10 minutos, menos o tempo inicial. Tá? O instante final menos o instante inicial. Então, sempre que a gente for falar uma coisa chamada intervalo de tempo, tá? Intervalo de tempo vai ser sempre o tempo final menos o tempo inicial, tá? Tá cortando aí? Não tô entendendo não, professor. Peraí. Tá cortando aí para todo mundo? Aqui deu para... Pra mim, não. Ó. Pronto. Então vamos lá. Vou começar novamente, tá? Daqui, ó. A gente está falando em intervalo de tempo, tá certo? Em intervalo de tempo. O que é intervalo de tempo? Intervalo de tempo é aquele intervalo que um fenômeno ocorre. Por exemplo, essa aula, né? É um fenômeno que está acontecendo, um fenômeno natural que está acontecendo na nossa aula, tá? E essa aula teve início às 9 horas, cadê? Colocar aqui. Cadê minha caneta? Bom, aqui é T0. Vamos lá. A nossa aula ela teve início, né? O tempo inicial, que eu posso também chamar de T0, às 9 horas e 30 minutos. A nossa aula terá fim, né? Às 10 horas, às 11 horas, quer dizer, né? 11 horas e 10 minutos. Tá? Tudo isso que se passar de 9h30 até 11h10 é chamado de intervalo de tempo. Tá? É o intervalo de tempo. Tá? Então, intervalo de tempo vai ser sempre o tempo final, né? A hora final lá, o horário final, menos o horário inicial. Né? A gente já diz assim, o instante final menos o instante inicial. Tá? Então, se eu diminuir 11h10
por 9,5, eu vou ter o quê? 1 hora e 40 minutos de aula, por exemplo, né? Então, nossa aula durou 1 hora e 40 minutos, ok? Então, isso aqui foi o intervalo de tempo. Então, sempre que a gente for tratar de intervalo de tempo, a gente leva em consideração isso. Que intervalo de tempo vai ser o quê? A diferença entre dois tempos. E vai ser sempre o final menos o inicial. Tá? Sempre o final menos o inicial. Como o tempo é sempre crescente, nós não temos um intervalo de tempo decrescente, né? O tempo não passa para trás, diferentemente de espaço e outras coisas, o tempo não volta, né? Esse intervalo de tempo é sempre positivo, porque vai ser sempre o final menos o inicial. E o final é sempre maior do que o inicial, né? O tempo final é sempre maior do que o inicial. Você não morre mais jovem do que nasceu, você sempre vai morrer mais velho do que nasceu. Então, o final sempre é maior do que o inicial. Então, esse intervalo de tempo sempre vai ser positivo, porque se eu pegar o maior menos o menor, sempre vai dar um valor positivo, tá? E a unidade padrão para o tempo, né, a unidade SI para o tempo, é o segundo, tá? Quando a gente for falar em unidade padrão, a gente fala em segundos, tá? Segundos. Porém, usualmente a gente usa muito minuto, né? Como eu falei aí, por exemplo, 9 horas e 30 minutos. A gente usa a hora, né? A gente usa o dia como intervalo de tempo. A gente usa meses, a gente usa anos. Por exemplo, né? A gente... Opa! A gente... Isso, décadas e etc. Tá certo? A gente pisca o olho em milésimos de segundo. A nossa aula dura alguns minutos. Um dia tem 24 horas. Uma semana tem 7 dias. Né? Um ano vai ter 12 meses. A gente conta o tempo assim. Né? Você vai viver 90 anos, por exemplo. A gente conta o tempo dessas maneiras. Mas o intervalo de tempo padrão, né? Quando a gente for dizer assim, coloca o intervalo de tempo no padrão, ele vai ser dado em segundos, tá? Segundos. A gente vai ver mais na frente. Isso não vai ter problema nenhum. Segundos, tá certo? Bom, e espaço, né? O espaço. O espaço, né, é a distância de algum corpo em relação a um determinado referencial. Diferentes referenciais informam distâncias diferentes para o mesmo corpo. Veja, por exemplo, se nós estivéssemos em uma sala de aula, né? Em uma sala de aula repleta de alunos, cada um apresentará uma posição diferente em relação ao referencial da porta da sala. Imagine que você estivesse na sala de aula, né? E o referencial fosse a porta, cada um dos alunos ia ter uma distância diferente à porta, né? Ou seja, cada referencial diferente ia me colocar um espaço diferente, né? Uma distância diferente, tá? A esse referencial, cada um está a uma distância diferente, tá? A posição de um corpo em relação a determinado referencial pode ser fornecida em unidades. Quando a gente vai medir distância entre dois objetos, dois corpos, duas partículas, a gente pode utilizar o termo metro, pode utilizar centímetros, quilômetros, e entre outros, tá? Entre outros. Então, ó, o padrão para o SI, a unidade de distância vai ser o metro, ok? A gente vai citar centímetros? Vai citar quilômetros? Vai. Mas se pedir para colocar essa distância no padrão, se chama padrão Sistema Internacional de Unidades, né? Essa distância tem que ser dada em metros. Por exemplo, ó, um carro A e um carro B, né? Se eu disser assim, esse carro está a 150 do outro. 150 o quê? Centímetros, quilômetros, metros. Por isso que eu tenho que
eu tenho que informar a unidade de medida. Nesse caso aqui, ele está dizendo que é 150 metros. Um carro está a 150 metros do outro. Bom? Pode falar, Aline. Levantou a mão. Ó, eu vou tentar contextualizar aqui para nossa região, tá certo? Vou tentar contextualizar aqui para nossa região. Vamos lá. Cuité está sobre uma BR, né? Está sobre a BR-104, tá certo? Nós estamos na BR-104. 104. É a BR-104. No qual Jaçanã, né? Jaçanã, fazer aqui umas casinhas, um negócio, tá lá. Jaçanã está no quilômetro 0 da BR. Lá naquela placa que tem lá em Jaçanã, lá é o quilômetro 0, é o marco inicial. Tá bom? É o marco inicial. Nova Floresta, vou colocar aqui, ó, Jaçanã. De novo, Vou ter... professor. O quê? De novo o quê? Ó, vou trazer para cá, ó. Nova Floresta. Nova Floresta está no quilômetro 3. Tá? Cuité está no quilômetro 10. Cuité está no quilômetro 10. Tá? E se eu adiantar isso aqui, vamos colocar aqui Campina Grande. Um pouquinho maior, né? Campina Grande, então Campina Grande está no quilômetro 120. Vamos tentar contextualizar isso aqui. Ó, o que é variação de espaço, né? A variação de espaço vai ser sempre dada assim. Essa letra grega, delta, significa variação. O espaço vem da palavra space. Tá? Eu vou representar espaço, ó, tempo é T minúsculo, espaço vai ser representado pela letra S. Tá? Letra S. Então, a variação de espaço vai ser sempre a posição final menos a posição inicial. Sempre a posição final menos a inicial. Sempre, sempre. Final menos inicial. Sempre final menos inicial. Você está em Nova Floresta e quer ir até Campina Grande. Tá? Você tem que se deslocar quanto? Qual é a variação de espaço? Imagine que isso fosse uma reta, de Cuité para Campina Grande fosse uma reta. Cuité não, de Nova Floresta para Campina Grande fosse uma reta. E você quer se deslocar de Nova Floresta para Campina Grande. Então, qual é a variação de espaço que você tinha que percorrer? É? Fácil, ó. É sempre a posição final. Campina Grande está em que posição? 120. Nova Floresta está em que posição? Posição 3. 120 menos 3, 117. Ou seja, a variação de espaço é 117 quilômetros. Tá? Variação de espaço é isso. É o quanto você precisa ou o quanto você se deslocou. Tá certo? Variação de espaço é o quanto você se deslocou. Ah, professor, beleza, ótimo. Agora eu quero sair de Campina Grande e vou voltar para Nova Floresta. Ó, saio de Campina Grande e venho para Nova Floresta. Qual é a minha variação de espaço?
Pessoal, sempre que vocês forem calcular a variação de espaço, sempre que vocês forem calcular a variação de espaço, tá? É sempre a posição final, não importa se der valor negativo, não importa, é sempre a final, SF menos SI, tá? É sempre a final menos a inicial, sempre a final menos a inicial. Se você sai de Campina Grande para Nova Floresta, qual é a posição final? Nova Floresta. Então, delta S igual a 3. Menos, né? Ó. Quem é SI? SI é de onde você saiu? Qual a posição inicial? 120. Muito bem. Então, ó, nesse caso, delta S é menos 117. Muito bem, menos 117. Tá? Menos 117 quilômetros. Esse menos aí, ele só vai dizer, ele só vai significar que o corpo está se deslocando no sentido contrário à trajetória que a gente adotou. Tá? Ó. Por quê? Quando eu disse que Jaçanã estava no quilômetro 0 e Campina Grande no quilômetro 120, né? Eu coloquei essa trajetória nesse sentido aqui, ó. Né? Nesse sentido, ó, da reta. Né? Esse sentido aqui é o positivo. Tá? Então, quem se desloca no sentido positivo, a variação de espaço é positiva. Quem se desloca sentido contrário à trajetória, o sentido é negativo. Então, sempre que esse sinalzinho negativo aparecer, significa que você se movimentou no sentido contrário à trajetória. Tá certo, galera? Então, a variação de espaço vai ser sempre a posição final menos a inicial. Não importa se der positivo ou negativo. Se der positivo é porque você se deslocou no sentido da trajetória. Se der negativo é porque você se deslocou no sentido contrário à trajetória. Tá certo? Daí, então, o delta S, né, ó, delta S vai ser sempre, vou colocar assim, o delta S vai ser sempre a posição final menos a posição inicial, sempre, tá? Sempre a posição final menos a posição inicial. Vou colocar aqui mais uma página, vou colocar um exemplo sim. Ó, se delta S for positivo, se delta S ó, for positivo, né? Ó, isso aqui é a minha trajetória, tá? Ó. Vou colocar aqui, ó, dado em metros, tá bom? Vou colocar aqui 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Significa dizer que o objeto, né, está deslocando-se no sentido da trajetória, tá bom? Ó, se ΔS for positivo, eu vou chamar esse movimento, ó, movimento progressivo, tá? Se o ΔS for positivo, por quê? O ΔS vai dar um valor acima de 0, tá? Se ΔS for positivo, o movimento é progressivo. Se o ΔS é regressivo ou retrógrado, tá certo? Regressivo ou retrógrado. For negativo, ó,
desenhar novamente a trajetória aqui, ó. Adotando a trajetória para cá, ó, né? O espaço dado em metros aqui, vou dar o espaço em metros, tá bom? Então, ó, se eu disser isso aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4 e assim por diante, tá certo? E o objeto deslocar-se contrário à trajetória, tá? Esse movimento é chamado, ó, movimento retrógrado ou regressivo. Tá certo? Deu para entender isso aí, galera? Ó, se eu adotar a trajetória como sendo para lá, no sentido da seta aí, ó, 0, 1, 2, 3, crescente. Se a partícula movimenta-se no sentido da trajetória, o movimento é progressivo. Automaticamente, esse ΔS vai dar sempre positivo. Tá? Se a partícula movimenta-se no sentido contrário à trajetória, né? Se eu adotar, por exemplo, no sentido da seta, aí, com uma trajetória sendo positiva, e o objeto deslocando no sentido contrário, esse movimento é chamado de retrógrado ou regressivo, tá certo? Movimento retrógrado ou regressivo. Beleza? Fazer um exemplo aqui, ó. Vamos fazer um exemplo. Ó, eu vou beber uma aguinha ali, vou deixar vocês aí, ó, quebrando na cabeça. Primeiro momento, ó, eu vou ter... vocês podem estranhar que eu coloquei aí, ó,
menos 20, 10, não tem problema nenhum, tá? É uma reta crescente, ó. Porque a gente colocou a reta dos reais. Aqui é a origem dos espaços, né? Na direita de zero tudo é positivo, à esquerda de zero tudo é negativo, né? Então, ó, menos 20, 10, menos 10, 0. Aí 10, 20, 30, 40 e assim por diante. Tô achando que eu errei, mas Tô achando que eu errei, mas acho que acertou. acho que eu errei e e errei também. Aqui não Acho é que muito errei, confiável, não. acho que errei, penso que acertei, né? É, Então, galera, ó, ó, não tem segredo. Não tem segredo. Ó, isso é fácil. A primeira coisa que você tem que fazer, ó, coloca. Eu vou ensinar passo a passo. Não tem pressa, professor, não. disse se eu acertei ou não. Você disse que é quanto aí? O primeiro 50 quilômetros, o de cima, e o, Hum, e o outro é 75. acertou sim, acertou sim. Ah, glória a Deus. Então, ó, acertou sim. Vamos lá. Ó que legal. Não tem segredo, galera. Ó. Delta S, ó. Delta S é igual a posição final menos a posição inicial. Sim, só uma coisinha aqui, ó. O A é progressivo ou retrógrado? O A, progressivo ou retrógrado? Explica esse progressivo retrógrafo. Progressivo, ó. Progressivo no sentido da trajetória. O móvel desloca-se no sentido da trajetória. Retrógrado no sentido contrário à trajetória. Então o A. Então a é progressivo. Muito bem. E o B? Não sei. Retrógrado. Retrógrado, tá? Com o tempo vocês vão decorar facilzinho o que é a palavra, né? Progressivo e retrógrado. Ou regressivo, muito bem, ou regressivo. Então, ó, primeira, a equação sempre é essa. Essa retrógrado, com acento no O, no retró. Tro, acento agudo. Tá certo? Pessoal, a equação sempre é essa. Então você vai sempre escrever delta S igual a SF menos SI. Não esqueçam de colocar os sinais. Não esqueçam de colocar os sinais, tá bom? Então, delta S, ó, posição final menos a posição inicial. Se o cara saiu da posição menos 10, coloquei já o negócio negativo aí, ó, já para confundir a cabeça de vocês mesmo, para fumaçar a cabeça de vocês. Se o cara saiu de menos 10 e foi até a posição 40, qual é SF? Quem é SF? Seria 50. SF é. Vamos só SF. Quem é a posição final? Só o SF. Quem é? Seria 40, o SF Quase. e SI seria menos 10. Isso, ó, 40, ó. Aí você vai sempre olhando para a equação. Ó. 40 menos que a equação. A equação tem um menusinho, ó. Aí, ó, menos. E o SI é menos 10, ó. Ele tem que vir para a equação. Tá? Tem que vir para a equação. Jogo matemático, galera. Vocês aprenderam isso, ó, lá na segunda série, na primeira série do ensino fundamental. E nunca mais esqueceram isso, ó. Menos com menos é mais, tá? Ó. O inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, menos com menos é mais. Então, vai se tornar assim, ó. Delta S igual a 40, menos com menos a mais 10. É igual a 50. Nesse caso, ó, o espaço é dado em metros, 50 metros. Pessoal, como o Igor falou aí, ó, se tu andar, ó, vamos supor aqui, cadê? Deixa eu ver onde é que tem um marcador aqui. Aqui. Ó, o marcador. Se tu andar de menos 10 para 10, dá quanto aqui esse espaço? Deixa eu colocar outra cor, que essa cor ficou feia demais. Ó, se tu andar daqui para cá, ó, de menos 10 para 10, não dá 10 unidades. Não dá 10 unidades, ó.
De menos 10 até 10 não dá 10 unidades. Aí tu anda mais 10, ó. Dá quanto? 20, professor. É. Aí tu anda mais 10. Dá quanto? 30, professor. É. Aí tu anda mais 10, ó. Dá quanto? 40. Aí tu anda mais 10, dá 50. O deslocamento foi 50 metros, né? A variação do espaço foi meu QI aumenta cada... Muito bem, desse jeito, aumenta mesmo. Então, ó, se ele saiu de menos 10, ó, e foi para 40, ele andou 50 unidades, ó. De menos 10 para 0, 10, aí mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40, mais 10, 50. Para você conferir, tá? É simples. Prevejo que vai sair muitos físicos. Vamos transformar esse menino aqui tudo em físicos. E a gente vai devagarzinho, ó. Não tem aperreio, não. Nós sabemos, né, que vocês não viram física no nono ano, porque foi um ano atípico e não teve o nono ano como deveria, então a maioria não viu física como deveria ver, né? Então a gente vai devagarzinho mesmo, não tem pressa não, tá certo? Pressa só para espirrar, né? Vamos lá, ó. Delta S, ó. Vamos voltar para cá, ó. Na questão B, ó. Delta S é sempre posição final menos a posição inicial, tá? Vamos lá. Delta S, cadê? Delta S é, se eu sair lá de 45 e fui para a posição menos 30, se eu sair de 45 e fui para a posição menos 30, a posição final é menos 30. Tá, ó. Menos 30. Olho para a equação, ó, o sinal de menos. Quem é SI? 45. Professor, aí eu faço assim, 30 menos 45? Se esse 30 fosse positivo, era 30 menos 45. Só que esse 30 é negativo também, ó. Matemáticazinho lá do segundo ano do ensino fundamental, ó. Menos 30, eu estou devendo menos 30, eu estou devendo 30 reais a uma pessoa. Ó, menos. Faz analogia com dinheiro. Eu devo 30 reais a uma pessoa. Aí devo 45 reais a outra pessoa. Quanto é que eu estou devendo ao todo? Menos 30, menos 45, menos 75. Nesse caso, a unidade, ó, é quilômetro. Tá? Quilômetro. Entenderam a analogia? Ó? Eu estou devendo 30 reais a uma pessoa e estou devendo 45 a outra pessoa. Então, ao todo, eu devo 45. Se no caso aqui, se não fosse menos 30, fosse um 30 positivo, né? Era como se eu tivesse assim, 30 reais no meu bolso, mas eu devo 45 a uma pessoa. Então, 30 menos 45 quer dizer que eu tenho um saldo devedor de 15, né? Nesse caso, eu devo 31, ou seja, 30 negativo, menos 45 negativo. Então, ao todo dá menos 75. Esse sinal negativo indica que eu estou indo para a esquerda, sinal contrário sentido contrário à trajetória. Tá? Sentido contrário à trajetória. Para conferir, ó, vamos aos espaços. 45 para 30. 15. 30 para 15. 30. Né? 15 para 0. Mais 15, dá 45. Aí de 0 para menos 15. Eu não andei mais 15 unidades? Dá 60. De menos 15 até menos 30, mais 15. Então dá menos 75. Quer dizer que eu me desloquei para a esquerda 75 quilômetros. Né? A variação de espaço foi menos 75. Esse menos 75 significa que o movimento é retrógrado. Tá? Então aqui, ó, progressivo. Ixi, mas que ficou feio aqui o negócio.
progressivo, retrógrado. Pessoal, alguém tem dúvida nisso aí? Alguém não conseguiu entender? Alguém não conseguiu entender? Eu entendi. Entendeu, Gretchen? Graças a Deus. Se alguém... Falem agora o cálice para sempre. Não, você pode... Se você não entender, tem vergonha, você pode dizer, né? Não tem problema, não. A gente refaz, tá? A gente reexplica. Entendeu mais ou menos, né? O Wesley não entendeu, não é isso, Wesley? No caso, não entendeu. Pronto. Wesley, vamos de novo. Não sou físico. Não é ainda, mas você pode ser. Você tem tudo para ser físico, tá? Você tem um cérebro. Então você já pode ser um físico. Vai se tornar. Você tem tudo que um físico precisa ter. Um cérebro. Cerebro. Cérebro. Vamos lá. Ó, não tem problema, vamos devagarzinho. Vai ficar chato, vai ficar repetitivo? Vai, que tem, não tem problema não. O importante é que todos entendam. Ó, reta do espaço, representada em S. Vou colocar como unidade metro. Passo a passo. Ó. Aprendemos com a repetição, exatamente. Reta do espaço. Vou iniciar esse negócio aqui do zero. Não tem problema nenhum, vou iniciar do zero. Zero. Aí vou colocando marcações de 5 em 5. 5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 40. Pronto. Wesley. Vamos ver aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Uma pessoa vai deslocar-se. Tentar fazer uma pessoa aqui correndo. Você sabe que eu sou quase um desenhista. A pessoa vai correr daqui, ó. Essa é a minha posição inicial. Tá? E vai correr até a posição 35. Ficou muito fácil, né? Era para ter feito outra posição, mas não tem problema não. Ficou mais fácil de entender. A pessoa vai chegar aqui. Então, o carinha deslocou-se da posição 0 até a posição 35. Tá certo? Aí eu pergunto para você, eu vou até colocar quilômetro, vai supor que vai ser uma maratona. Não vai ser metro, vai ser uma maratona. Tá? Então, ó, em quilômetros. Ok? Em quilômetros. O cara correu da posição 0 km até a posição 35 km. Pergunto para vocês todos. O cara é um cara, né? É um cara. O movimento desse rapaz foi progressivo no sentido da trajetória ou retrógrado? Progressivo ou retrógrado? Retrógrado. O quê? Que foi que falou retrógrado aí? É progressivo. Progressivo, gente. Ó. Movimento progressivo. O cara correu no sentido da trajetória. Progressivo. Qual foi a variação de espaço do rapaz? Ó? Quanto o rapaz se deslocou? Sempre, gente, 35. sempre. Ó. Muito bem. Posição final menos a posição inicial. Delta S igual a 35. Se o cara saiu do zero, 35 menos 0 dá 35
km. Tá? Professor, Não é fácil. Opa, professor, aí diga. vamos dizer uma coisa. Ele sai de casa pra um lugar marcado. Tipo, ele vai fazer uma maratona com seus amigos. Aí ele Isso. anda uns 10 quilômetros para chegar no lugar. Ó. E da onde ele marcou, ele vai pro lugar final, onde eles iam parar. Aí eu contar menos, né? Aí eu vou dando. Pronto. Exatamente. Aqui é a posição de onde ele correu, tá certo? No zero. Vamos supor que a casa dele esteja no -10. Aí qual foi o pronto, ele saiu daqui, ó. O carinha saiu daqui, ó. Tá? Ele saiu daqui, ó. Agora ele saiu da posição -10 e foi até o local da corrida e lá ele correu. Tá certo? Qual foi o deslocamento total? Deslocamento total. Total agora, ó. Seria 45. Exatamente. SF menos SI, né? Ó. Delta S igual a... Lá onde ele chegou no final da corrida, 35. Menos da equação, de onde ele saiu da casa dele, lá do -10. -10, ó. Menos com menos, mais, né? Dá igual a 45 quilômetros. Ah, professor, não entendi. Faça as contas, ó. Professor, Opa. nem eu entendo qual as perguntas que eu tô fazendo e o senhor tá respondendo certo. Não, mas eu entendi sim a pergunta. Foi muito boa a pergunta, por sinal. Tá certo? Ó? Então, ó, de -10 para 0, ó, dá 10, né? Se eu sair de -10 até 0, eu caminhei 10 quilômetros, não foi? Aí eu vou pulando de 5 em 5, 5. Quando eu chegar aqui no final, eu for contar tudo, daí eu paro de 5. Tá certo? É isso. Não tem segredo, não tem segredo. É sempre a posição final menos a posição inicial quando estiver falando de deslocamento, tá bom? Deslocamento escalar, tá certo? Compreendido? Se fosse o contrário, ó, se fosse o contrário, ia dar menos 35 ou menos 45, dependendo para onde o cara fala, tá certo? Independente da forma da trajetória. Exato. É a posição final menos a posição inicial. Ok. Podemos passar? Aí vamos complicar as coisas, né? Vamos complicar as coisas. Eu gosto das coisas complicadas. Aí é assim, a gente vai entender um negócio fácil, aí o professor vem e complica. Faltam... Que hora acabou mesmo a aula? Eu disse? 11h30? 10h30? 11, 11h30? Não, 11h10, né? Faltam 10 minutos. 11h10, faltam 10 minutos. Não, faltam 14 minutos. Olha que legal. Agora eu vou fazer uma coisa assim, ó. Variação de espaço, que é o que a gente viu. Variação de espaço. E distância percorrida. O professor agora vai bugar com a mente de vocês, tá? Variação de espaço é ΔS. E distância percorrida. Vamos bugar agora a mente aí. Vamos fumaçar a cabeça. Vamos fumaçar aí. Vou colocar aqui, ó. Reta do espaço, tá? Reta do espaço. Espaço dado em metros, tá? Vou dar em metros. Ok? Vou colocar aqui 0. Aí vou colocar -10. Vou bugar com a mente de vocês agora. Vou mexer com o psicológico. Vou fazer vocês chorarem. Não, vou não, brincando. 50, 60, 70, 80. Já tô. Ih, já tá chorando. Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ó, eu tô brincando, é um negócio fácil. Ó, é facilzinho. Ó, vamos lá. Uma partícula vai sair aqui, ó, do -10.
Ó, vai sair daqui, ó. Vai sair daí, tá? Aí ele vai até aqui, ó. Vai. Até a posição 70 e volta até a posição 30. Ó, Aí, pronto, complicou. complicou, né? Vamos lá. É uma coisa que não é difícil, né? Não é difícil, tá certo? Professor, eu tenho Não é dois. Eu não sei se. Eu tenho dois. dúvidas? Ah, deixa. Eu Fala, acho que tem dois Afonso. jeitos. Dois jeitos? Uhum. Qual é o O primeiro primeiro jeito? seria contando com quando ele saiu do 10 e foi pro 70 e voltou pro 30. Hum. E E o o segundo? segundo jeito só seria contando o 10 e o 30. Será? Vamos lá. Como é que se calcula variação de espaço, ΔS? Ó, nunca esqueçam disso, tá? Vocês nunca devem esquecer isso, ó. ΔS é sempre o quê? É sempre o quê? Posição final, né? Final menos o Me- inicial. Pronto, muito bem. Isso é variação de espaço, tá? Qual foi a posição final do cara? Onde ele parou? 30. 30. Esquece a trajetória que o cara fez e vê onde o cara parou. 30. Ah, então eu tava certo. Pronto, estava certinho. Para que complicar as coisas que estão óbvias, né? Aí menos de equação, né? De onde o cara saiu? Deu menos 10, aí seria 40. Menos 10. Menos com menos dá quanto? É, Menos mais. com mais 30 mais 10, 40. 40. Muito bem. Isso. Ó, variação do espaço é isso, galera. Não importa a trajetória que o cara fez. O que importa é a posição inicial e a posição final, tá? A variação de espaço ó, é isso aqui, ó. É só isso, ó. Ó, isso é ΔS, tá? Isso é ΔS, tá? E a distância percorrida pelo cara? Qual foi a 40 distância que metros. ele percorreu? Será? Se A você distância botar... percorrida seria todo o trajeto dele que ele foi até o 70 e voltou pro 30, né? Isso, exatamente. Ó, se você bota gasolina numa moto para andar 40 quilômetros, se você for lá no quilômetro 70 e voltar para o 30, ela vai faltar gasolina, né? Porque a distância, o ponto de menos 10 até 30 dá 40. Agora, só que a distância que você andou não foi 40, né? A distância foi todo o percurso, tá, gente? Ó. Então, a distância ó, vai ser todo o percurso. Distância, ó. Distância é todo o percurso, tá? Todo o percurso. Todo o percurso. Percurso. O de ida mais volta, tá? Nesse caso, ida mais a volta, né? Até a volta aí, ó. De ida foi quanto? De ida você faz de menos 10, ó, até 70. De menos 10 para 70 dá quanto? Mas 80. 80, né? Dá 80. De menos 10 para... Eu vou fazer direto aqui porque tá acabando o tempo, mas depois eu ensino direitinho, mas faz. 80. Mais a volta. De Mais a 70, ó, volta. para 30 dá quanto? Peraí, 80. 120, 110? Hã? Não, de Eu acho que é 70 para 110. 30. 70 para 30? 70, Ah, sim. Oh, dá 40, ó. Ó, 10, ó. 40. 10, 40. Então, ó, 80 mais 40. Opa. Cadê? 80 mais 40, que dá igual a 120 metros. Tá? Então, ó, leve uma coisa em mente. Abram a cabeça de vocês e coloquem isso aí dentro. Pá. Abram a cabeça assim e joguem isso aí dentro. Finalzinho aí, professor, não entendi muito. Não, a distância todo percurso, sei lá. Ó, vamos lá. Vou explicar.
ΔS é sempre a posição final menos a inicial, tá? Toda vez que eu falar variação de espaço é ΔS. É isso aqui que vocês já aprenderam. Vocês já aprenderam isso. Distância percorrida é tudo que você andou, tá? Agora a distância importa a trajetória. Então você saiu, ó, de menos 10. Cadê? Deixa eu colocar aqui minha canetinha. Cadê minha caneta? Cadê? Onde é que eu tô riscando? Não tô vendo. Aqui, ó. Tu saiu de menos 10, ó. Foi até 70. De menos 10 para 70 deu quanto? 80. Tá bom? Aí tu voltou, ó, lá da posição 80 para a posição 30. A distância percorrida você tem que somar tudo. É como se você Acabar a esticasse gasolina isso. no meio do trajeto. Você estica tudo e tal. Você estica esse cordãozinho aí, estica ele. Quanto é que dá? Ó? Dá 80, indo. Cadê minha caneta de novo? Eu sempre com a caneta. 80 metros indo, mais, ó, de 70 para 30, ó, 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40 metros. Então, ó, 80 mais 40. Ao todo, você andou uma distância de 120 metros. Qual foi a sua variação de espaço? 40 metros. Qual foi a distância percorrida? 120 metros. Tá? Agora